Tudo bom, pessoal? Aqui vou gravar mais um vídeo hoje. Irei fazer um Copalombo, o famoso Pulled Pork, que é o sanduíche da Copalombo. Então eu vou fazer ele desmanchando realmente, deixar ele todo desfiado. Então o processo vai levar em torno de 6 horas mais ou menos. Não vou fazer o processo tradicional porque fui comprar atrás de Copalombo, achei somente na Swift e a peça já vem temperada. Então não vou conseguir temperar, né, com o Dry Rub e para conseguir fazer o Bark, que é, né, a fumaça com tempero dá aquela cor mais escura para a carne. Então eu vou usar apenas uma lenha só para dar realmente uma leve defumada e vou utilizar o tempero deles mesmo. Então aqui eu vou mostrar mais ou menos o passo a passo de como eu utilizo, né, a minha Lolita para acender o fogo. Gosto muito de usar essas pastilhas em gel, ajuda demais. Coloco uma só, põe em fogo e deixa ali que quando você voltar o carvão está totalmente incendiado. Aqui eu vou mostrar mais ou menos o consumo. Estou com o pacote de carvão fechado, então eu vou fazer o processo aqui, abrir, colocar dentro, né, da Lolita, colocar fogo e mostrar para vocês mais ou menos o tanto que ela consome. Aqui eu vou usar só esse toco de lenha que vocês podem ver, porque não vai dar para fazer o processo tradicional. Como eu falei, o Copalombo já vem temperado. Então vamos lá, eu vou preparar ali o fogo e eu mostro para vocês o tanto de carvão que eu vou colocar. Aqui, pessoal, já acendi ela, vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem que abrir, para quê? Para regulagem depois de fumaça e tudo mais, mas o principal aqui na hora de acender é para o fluxo de oxigênio passar por dentro dela e facilitar a acender o carvão. Aqui, ó, dá pra vocês ver mais ou menos o tanto de carvão que eu coloquei. Coloquei pouca coisa. Já coloquei ali o fogo nele. Isso aqui vai ser o suficiente para elevar a temperatura da Lolita até 250 graus Fahrenheit, o que dá aproximadamente 120 graus Celsius. E assim que o carvão pegar bem, vou colocar o toco de lenha. E o pessoal fala, né, da blue fumaça, da fumaça azul, tudo mais, mas eu acho que é um pouco mais de, como que se pode dizer assim, de status para se falar. Por quê? Porque somente na primeira que você coloca que você consegue ter essa fumaça para você colocar carne, porque quando você vai fazer um brisket, né, uma costela, que leva aí 4, às vezes 5 horas, 6 horas de defumação, então quando você vai colocar o próximo toco de lenha, você não pode tirar a carne e esperar sair essa fumaça azul. Então você vai colocando, vai alimentando e nisso, né, vai sair a fumaça clara ainda para depois começar a sair azul. Então não precisa levar muito em consideração isso. Então aqui, como eu falei para você, aquela pastilhinha ajuda bem, o fogo já pegou legal. Acho que aqui não precisa nem me preocupar mais, é só esperar realmente a temperatura da Lolita atingir a temperatura que eu quero para eu colocar o Copalombo para assar. E aqui, se quiser, pode deixar fechado já. E aqui deixa aberto, que aqui é a entrada de ar. Então o ar entra aqui, sai lá em cima na chaminé. E aqui você regula também, a hora que a temperatura aumentar. Qualquer coisinha que a gente mexe aqui já é o suficiente. Aqui, como vocês podem ver, a temperatura já saiu de zero. E a hora que chegar mais ou menos em 250, eu vou colocar o Copalombo. Então até daqui a pouco, pessoal. E conforme eu for alimentando a Lolita com carvão, eu vou mostrando para vocês verem o quanto ela consome, que realmente é pouco. Ó, pode ver que já está subindo bem rápido a temperaturinha dela. Ó. Acabei de acender
o fogo e a temperatura já está subindo. Bom, pessoal, passaram-se 20 minutos, a temperatura da Lolita já subiu bem, já estamos em 200 graus Fahrenheit, uns 90 graus Celsius. Vou colocar aqui a lenha para queimar a parte suja dela. Como eu não vou colocar muita lenha hoje, vai ser mais carvão. Então eu já vou colocar ela aqui para ajudar a aumentar a temperatura. E ó, coloquei só metade de uma pastilha daquela para acender. Acendeu super bem. O fogo aqui tá forte. Vou continuar deixando totalmente aberto. Aqui, pessoal, achei que foi uma falha. Tinha até esquecido de falar pra vocês do fabricante. Não sei o porquê, mas ele poderia ter feito algo do tipo parecido com isso daqui, porque aqui esquenta muito. Depois, ó, que nem agora pra você ver, acabei de acender ela, de ligar, e já não dá mais pra colocar a mão. Então você tem que sempre usar alguma coisinha aqui pra vir fechar, uma luva, às vezes algum pegador, alguma coisa, porque com a mão mesmo não dá, é impossível colocar a mão, esquenta demais. Então tem que tomar bastante cuidado com isso daqui. A temperatura subiu muito rápido, já está passando dos 200, não pode ver que a fumaça já começou a sair, muito rápido. Vou deixar aqui mais uns 10 minutos para chegar até 250 e já vou entrar com a carne. Bom, pessoal, Lolita, depois de 15 minutos que eu coloquei a lenha, acho que ficou até passada a temperatura que eu queria, chegou a 300 graus Fahrenheit, tive que fechar um pouquinho ali, vou mostrar para vocês. Dei uma fechadinha aqui e ela já desceu a temperatura. Já está na casa aí dos 230, mais ou menos, 110. Então eu já vou colocar o nosso copa-lombo lá, ó, já vem temperado, como eu falei pra você, o cheiro tá muito gostoso do tempero. E bora lá colocar. Eu vou colocar também o termômetro pra gente registrar, saber mais ou menos quanto que estará, né, a temperatura interna dessa carne com 3 horas de fogo. Vou deixar ela dentro da bandeja do alumínio, por quê? Porque toda a gordura que derreteu eu não quero perder, eu quero que ela fique aqui dentro, para depois, a hora que eu for desmanchar essa carne, usar esse líquido para deixar ela muito mais saborosa, muito mais gostosa, não ficar uma carne seca. Então eu vou utilizar a própria gordura dela temperada para deixar ela mais suculenta. Então vamos lá. Vou colocar a carne. Pessoal, já coloquei, é surpreendente o espaço da lanterna, eu achei que não fosse caber a bandeja aqui na grelha de baixo, mas coube direitinho, já espetei. E agora a temperatura interna da carne é de 19 graus. Aqui estava programado para 70, mas isso daí vai ser, não tem importância, depois a gente vai ver depois de 3 horas. Fechei, como abrir, a temperatura sempre vai descer automaticamente, mas rapidinho ela vai recuperar, porque eu deixei aberto, então refrescou o termômetro da Kings que fica na tampa. Outra dica que eu vou dar pra vocês que eu uso, porque como vocês sabem, pra defumar gasta muito tempo, e ela, a Lolita, a gente sempre precisa estar de olho no termômetro dela pra ver. O que eu faço? Eu tenho essa câmerazinha que eu uso dentro de casa pra às vezes ver meu filho, pra segurança mesmo, quando vem prestador, alguma coisa do tipo. E eu sempre pego ela e deixo ela em frente ao termômetro
E a hora que eu regulo ali, né, que eu consigo deixar mais ou menos a temperatura em 250, entre 230 e 250, eu desço, vou fazer minhas coisas, vou assistir uma TV, fazer qualquer outra coisa e vou olhando pelo celular. E a hora que eu vejo que a temperatura oscilou de mais para menos, eu subo aqui e dou uma regulada nela. Ou abro um pouquinho mais a janela, ou fecho um pouquinho mais, ou coloco um pouquinho mais de carvão. E daí eu não preciso ficar o tempo todo aqui no sol com ela. É mais tranquilo. É uma dica aí pra vocês. Tá bom? Então daqui a pouco a gente vê como é que vai ficar isso. Ó pessoal, tava lá embaixo e vi que a temperatura subiu um pouquinho a mais, ó, passou 250. Então o que eu vou fazer? Vim aqui e fechar um pouquinho. 3 aletas abertas, vou deixar só 2. Rapidinho vai a temperatura. Outra coisa, pessoal, que eu percebi hoje, até mudei ela de posição. Ela estava aqui e eu coloquei ela aqui. Por quê? Porque o fluxo de ar, na posição que ela estava entrando pela chaminé e empurrando para fora a temperatura. Aí eu tive que mudar aqui a posição dela para que o ar entre e saia pela chaminé, que daí sim ela consegue manter a temperatura e até elevar. Do contrário, ela vai diminuir a temperatura. E hoje é um dia que está ventando bastante, como vocês podem ver. Pessoal, por causa do vento eu tive que fechar mais uma aletinha para conseguir fazer descer a temperatura. Como pode ver, está descendo até que rápido. Como eu moro em apartamento, então o vento não tem direção. Esse é um pouco do problema meu aqui, mas mesmo assim a Lolita consegue manter legal a temperatura. Ó, pra você ver o vento, a fumaça descendo, sobe, vai pra direita, esquerda, não tem padrão. Mas lá, ó, já desceu para 250 rapidamente. Aí o que eu vou fazer? Como eu percebi que no 2 a temperatura desce muito, então eu vou deixar com um pouquinho mais do que deixar 1,5. Vamos ver se ela aguenta manter em 250. Ela já tinha até descido mais. A temperatura interna da carne já chegou nos 47 graus e tá com 1 hora mais ou menos que tá dentro da Lolita. Bom pessoal, já tá com 1h30 mais ou menos. Desceu um pouco a temperatura. Eu vou alimentar mais ela com carvão. E ó, pode ver como eu falei, ó, o vento aqui atrapalha demais, tem hora. E eu vou colocar mais um pouco de carvão, eu coloquei só aquele pouquinho do início. E o carvão que eu comprei, costumo pegar da açúcar, geralmente tem bastante toco. Esse veio muito quebrado, tá bem complicado. Eu vou colocar aqui mais um pouco e esperar ver se eu consigo subir a temperatura dele. E o defumador, diferente da churrasqueira, pessoal, ele tem que estar com fogo. Só brasa não resolve. Não é igual grelhar carne. Então tem que estar com bastante fogo para você conseguir assar as carnes. Coloquei mais um pouco, vou fechar. Vou tentar posicioná-la diferente, ó. O fogo tá vindo do contrário. Já já a gente volta. Bom pessoal, já se passaram mais 2 horas e 15 minutos mais ou menos, 2 horas e 20.
Temperatura interna da carne 75 graus. Do pitch está aproximadamente 230 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius. Vou colocar mais um pouquinho de carvão. Pedaceiro, mas geralmente quando vem um estoco bom, acabo usando um pouco menos, porque daí eu vou colocando 2, 3 toquinhos e deixo. Então essa está sendo, acho que é a segunda vez que eu estou colocando. Esses pedacinhos infelizmente acaba não rendendo o carvão. Consome muito mais e aquece muito menos. Então tá lá, continua na mesma temperatura, 100 graus Celsius. Vamos deixar mais uns 40 minutos para inteirar as 3 horas. Aí após isso vou tirar a bandeja, vou tampá-la com papel alumínio e deixar por mais umas 2 horas e meia, 3 horas, até a temperatura interna da carne chegar a 97 graus, que deu o ponto que ela estará desmanchando. Bom pessoal, 3 horas se passaram, temperatura do Lolita em 130 graus Celsius e uns 240, 235 Fahrenheit. Temperatura interna da carne chegou a 84 graus. Então nós vamos abrir, colocá-la no papel alumínio. E deixar por mais 2 horinhas. Partiu. Aqui pessoal, para facilitar, tirei, já coloquei o papel alumínio. Mas esse aqui foi o resultado depois de 3 horas. Teve um pouquinho de defumação, levemente. E o resto é só carvão até agora. Então vamos lá, agora eu vou acabar de fechar o papel alumínio e voltar ela lá para a Lolita. Voltei para dentro da Lolita e por enquanto eu não vou colocar o termômetro, pessoal. Vou esperar mais ou menos 1h30, 2 horas para furar novamente com o termômetro, para não ter nenhum ponto de escape de calor dentro da embalagem. Ó pessoal, se passou mais 1h40 minutos, mais ou menos, quase 2 horas. Ele está embrulhado no papel alumínio, começou a baixar um pouquinho a temperatura. Eu vou colocar pela 4ª vez mais um pouquinho de carvão. Pra gente chegar até o final. Acho que agora só mais um pouquinho é o suficiente. Carvão esteja muito quebrado, então infelizmente acaba consumindo um pouco mais.
tem pedaço. Swift, vamos melhorar esse carvão de vocês aí, hein? Prontinho, vou deixar mais um tempo, daqui uns 30 minutos espetarei o termômetro para ver a temperatura interna do nosso Copalombo. Bom pessoal, chegamos na última hora, vou colocar o termômetro marcando 19 graus. Eu quero que a temperatura interna chegue a 98. O cheiro tá bem bom. Vamos ver se eu acho onde tá ele. Tá 96 graus. Vou esperar mais um pouco. 97. Pessoal, esse tempo todo eu não fiquei próximo a Lolita, assistindo TV, só monitorando através do celular pela câmera. Oscila muito. E agora, né, normalizou o vento, tá ventando mais, tá bem tranquilo. Eu tinha mudado, coloquei ela aqui nessa parede minha aqui, ó, que ela melhor ventila de uma forma mais tranquila. E ela não oscila muito, então ela sempre fica variando entre 100 e 120 graus Celsius ou 200 e 250 Fahrenheit. Isso é bem gostoso dela, então você pode ficar bem despreocupado que não vai ter muito grandes problemas para manipular. Vamos lá, daqui a pouco eu não coloquei mais carvão, né? Só coloquei aquelas 4 vezes. Então isso daqui é o que sobrou, já escureceu. Mas tem pelo menos uns 2 kg de carvão, um saco de 5 kg. Mas esse carvão veio bem ruinzinho. Muita pedaceira. Então aqui, ó, só tá 2 frestinhas abertas. A zona, o fogo tá vivo lá dentro. E já apitou. Os 98 graus internos chegaram. Vamos lá, vou preparar as coisas, retirar ela. Vamos ver se vai estar desmanchando. Bom pessoal, vamos ver o resultado final. Espero que tenha saído tudo bem. Vamos lá ver. O cheiro tá maravilhoso. Vamos ver se acertamos o ponto. Então aqui, para saber se o ponto ficou bom, ele tem que desmanchar na mão.
E é isso, pessoal. Esperar dar uma esfriadinha a mais. Desmanchou tudo na mão. Então foram 5 horas de fogo, 5 horas e 10 no máximo, entre 110 e 120 graus Celsius. Aqui já era uma copa lombo temperada, uma com 1 kg e a outra peça com 700 gramas. Esse aqui foi o resultado final. E a gente faz o que agora? Pega uma porção servida. Bem caprichada, bem aqui. Monta um lanche. Está prontinha. Pãozinho australiano. E esse é o famoso pulled pork, pessoal. Não vou experimentar na frente de vocês, não vou maltratá-los, mas eu experimentei um pouquinho, um pedacinho da carne, tá maravilhosa, tá bem temperada, bem saborosa mesmo. Então até a próxima, se for alguma dúvida, deixem nos comentários e espero que essa receitinha agrade a todos. Até mais, um abraço.